astrológico, dentro do meio psicológico, você tem com naturalidade o fato de que existem linhas diferentes de pensamento e que cada profissional vai seguir a sua linha de pensamento. E eu não vou falar mal do outro porque eu sou junguiana e o outro é freudiano. Visão, eu tenho outro e somos psicólogos e a coisa vai. Mas dentro da astrologia isso é mais... Eu tenho um amigo astrólogo que ele fala que a astrologia não é regida por Urano, é regida pelo Sol, e cada um quer que o seu Sol brilhe mais do que o outro. E isso vai gerando um problema de egos, assim, bastante complicado. Nossa, tá cansativo isso. Você não pode propor nada. Vem sempre alguém dizendo, você não sabe nada porque você não sabe aquela coisa. Mas, assim, não vem assim a pessoa perguntar, mas você não sabe aquela coisa? Não. Vem com um pedaço de pau na mão para te dizer porque você não citou a coisa que pertence àquele ramo. Mas isso não significa que se você não citou aquela coisa, você é contra a via dele. Meu Deus, a pessoa é tão... Bom, mas essa... Que eu gravei um mini curso aí. Oi, José. Desculpa. A astrologia que vocês estão falando é de hoje. A gente vai falar astrologia do futuro. Mas no futuro, se a gente não fazer essa coisa hoje, não vai ter astrologia. É um pouco as duas coisas, né? Eu acho. A gente tem essa situação de ego que prevalece mais em algumas regiões em outras, né? Mas isso tem nos Estados Unidos também, tem na Inglaterra, tem na Alemanha, na Itália, quer dizer, a coisa do ego só não é tão... É natureza humana, né? Não acho que é mais generalizado, assim. Assim, a hiperespecialização, eu acho uma coisa boa por um lado, né? Uma especialização, mas a hiperespecialização eu acho um problema, porque significa que se eu não for reconhecido por aquele par que faz astrologia X, né? Mas eu sei fazer, eu estudei, mas o cara não me certificou, porque ele é que tem que ser o cara para me certificar, então eu não posso fazer aquilo. Vamos supor, eu não me auto-intitulo astrólogo empresarial, mas eu faço mapa de um monte de empresário e de empresa. Então quer dizer que eu não posso ser um astrólogo empresarial porque eu não me intitulo como tal? Acho que... Mas olha, onde tem titulagem, onde tem certificação, ela não é um impeditivo para você exercer a profissão, tá? O que acontece lá é que ela dá um plus para quem tem. Ou seja, quando você vai escolher um astrólogo, a tendência é você escolher um astrólogo que está certificado, porque ele teve o conhecimento dele avaliado. Então, funciona dessa forma, mas ela não impede o trabalho, tá? Eu concordo. Então, não é usado para cercear, é usado para valorizar. Isso eu concordo. Dentro da Constituição não é usado para cercear, mas não, agora, fora da Constituição, a rotulagem é feita para você fazer catação de milho, né? Então, assim, como é que acontece com um astrólogo que é formado em quase todas elas, quase todas as áreas? Eu faço uma porção de coisa. Aí eu vou dizer, eu sou isso, aquilo outro. Fica estranho. Eu prefiro me autodenominar um astrólogo que consegue atuar em várias linhas diferentes, né? Mas o público não consegue entender muito bem, até onde eu tenho visto com mensagens recebidas, com trocas de mensagens, agressões recebidas, né? Bem frequentes, né? Sei, né? Essa é uma coisa bacana para discutir no futuro, né? A gente levanta a bola para o pessoal cabecear, né? É um dos assuntos. Agora, realmente, o que eu vejo é para esse uso, para criar um diferencial. Então, as pessoas põem aquele monte de sigla depois do nome, porque cada sigla daquelas é certificação com NCGR, ou com ISAR, ou com esse, ou com aquele outro, CPA, etc., porque diz que ele foi super certificado. E o que restringe lá, né, que eu vi, restringe porque vai te reduzir o mercado de trabalho se você não tiver a certificação. É você ter a certificação de professor, que é o 4º nível. Eles têm normalmente 4 níveis, nível 1, 2, 3, 4, e o 4º nível é o professor. Então, você tem que passar por 4 níveis. Então, só o cara que passa por tudo aquilo que recebe o professor. Eu acho o seguinte, que o pessoal tinha que fazer uma certificação conosco. Acho que a gente podia fazer uma certificação brasileira e mandar o pessoal que criou o ISAR fazer a prova que a gente inventar.
também. Então, na verdade, eu É um estou fazendo reconhecimento mútuo. eu estou em contato como CNA com Eu não as conheço várias coisa. associações, já tenho acertado acordos, digamos, de cooperação com vários deles, mas a ideia é ter uma certificação nossa. Acho que a gente não... Eu fui perguntar ao Imirazic, não consigo nem pronunciar o nome dele, Imirazic, sobre isso. Assim, basicamente ele disse fuck you, né? Porque ou você faz a prova, ou eu não vou te reconhecer e acabou. Né? Aí não importa quanto tempo tem. Se você tem que provar, não sei o que. Eu falei, prova, tem opção, tem documento aqui que não acaba mais, certificação disso, de evento, não sei o que, tem livro publicado, tem não sei o que. E, assim, aí eu fiquei, será que vale a pena? Será que realmente vale a pena? É uma discussão, né? Esse é uma discussão. Se a gente tem que se submeter a eles também têm que se submeter. Então, exatamente. O que eu estava buscando era o contrário. Era o que eu estava, como CNA, buscando era alguma coisa do tipo acordo operacional. Você reconhece a minha certificação como válida. Reconhece a certificação Brasil como válida. Eu não tenho que me submeter à tua certificação. Isso, exato. Entendeu? Só que, logicamente, isso obriga a uma negociação enorme. Você tem que mostrar que está parametrizadas as várias, digamos, conteúdos de curso, eles estão parametrizados, ou seja, que as instituições que formam pessoas seguem aquele currículo, né, de conteúdo, né, que aquele currículo corresponde ao conteúdo lá de fora, para que eles possam reconhecer. Se você não tiver exploração de conteúdos, né, do que é tratado, aí você não consegue conversar com eles, né? Sim, tem que ter um currículo referencial comum. Isso. A gente já discute isso há décadas. Por isso que essa é a conversa primeira, Carlos. A conversa primeira não é nem a certificação. A conversa primeira, pelo menos do meu ponto de vista, é a questão do currículo. É ajustar todas as escolas estarem parametrizadas com currículos parecidos. Isso vai exigir muito diálogo, muita conversa. Eu já estive até com o Fatiolo, a Sinira é muito próximo ao Fatiolo. Eu estive com o Fatiolo conversando, tendo uma primeira conversa, né, sobre o assunto. Eu já conversei com o Robson, com o Alexandre. Então, assim, isso é só uma primeira conversa, mas a gente, se quiser evoluir ou quiser entrar nessa direção, vai ter que trabalhar todo mundo junto. Deixa eu fazer uma pergunta que não tem nada a ver. O que é astrologia Nutella? O que é isso, gente? Deixa eu dar uma opinião aqui. Eu acho essa coisa do currículo que você está falando importante, sim, porque é um pensamento amadurecido sobre que caminhos que uma pessoa precisa trilhar para sentir-se segura de estar fazendo uma boa leitura, ajudando realmente as pessoas, tendo um código de ética definido, enfim. Mas o que eu acho um pouco mais problemático nessa fase de transmissão de conhecimento na astrologia, nesse momento no Brasil, é essas escolas todas estarem muito personalizadas em cima de uma pessoa. Então, a escola da fulana, a escola da beltrana, a escola... Eu nunca fiz faculdade nenhuma que tivesse um só professor que desse todas as aulas. Então, um professor da metafísica, o outro da lógica 2, o outro da história da filosofia. Agora, nas escolas que a gente tem de formação no Brasil, acaba a pessoa se formando num método ou num modo, mesmo tendo o mesmo currículo, da cara daquele profissional, da cara daquela pessoa. Então, isso acho que a gente talvez precisasse romper no sentido... Eu acho que até teve uma iniciativa interessante aqui no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, eu até dei algumas aulas lá com a Astrociência, que é assim, uma multidisciplinaridade em pessoas diferentes. Pessoas terem na sua formação abordagens diferentes, pontos de vista diferentes. Senão, aquele astrólogo ele vai fazer a leitura a lá fulano, a lá beltrano, a lá ciclano. E isso, eu não sei se é uma formação assim universal, entendeu? Então, acho que pensar em termos de... mesmo que fosse assim um currículo, mas ampliando isso, a pessoa não precisa ir no mesmo espaço, na mesma escola, mas
distribuir uma série de cadeiras, vamos dizer assim, dessa formação por diferentes astrólogos, mas ainda existe uma coisa muito do que o Carlos estava falando ali, né? Do reduto de cada um, né? E aí é o meu aluno, é o meu cliente, é a minha, e aí posse, né? É pequena com isso, né? Então, acho que é interessante a gente pensar em termos de universalizar esse conhecimento, no sentido de quem é bom nessa área, quem é bom naquela, formar um corpo, como foi a tentativa da astrociência, né? Foi a astrociência, depois a RNA extinta, a DNA também já tentou isso, né, em outras ocasiões, sinais, a SARS, a própria ABA também já propôs isso bem assim, lá... Por que não acontece, né? Tem uma coisa estranha isso. Mas você não acha estranho, dentro da tua formação, você é doutor, né? Você fez faculdade, doutorado e tal, você já viu alguma formação tua, você ser formado por um único... Tudo bem, no doutorado você tem um orientador. Pois Como que é isso? Não tem isso. Isso é uma coisa curiosa que as pessoas, às vezes, elas adotam um professor, né? Tudo bem, a gente gosta do jeito da pessoa. Até quando a gente está no meio acadêmico, é legal, né? Você vê um professor com quem você se identifica, você vai, né, tenta segui-lo, pede para ser orientador de mestrado, doutorado e tal. Mas você não tem formação de verdade se você só tiver uma cabeça passando coisa, né? Que o conjunto, a bolha dele, né? Você tem várias bolhas para fazer a sua. Isso é complicado. Mas olha, mas mesmo lá fora isso acontece, viu? Então, fazer uma escola de astrologia por conta dessa minha limitação pessoal, entendeu? Eu penso que, para mim, é muito assim, esse cara é astrólogo que estudou comigo, para mim, no meu nível pessoal, entendeu? Então, eu encaminho para um monte de gente, assim, olha, vai estudar lá, vai fazer isso e tal. Eu fico mais no campo de oficinas, de temas específicos, né? Com o propósito de desenvolvimento humano. Claro que, às vezes, ferramentas técnicas que são usadas, né? Mas eu acho que estaria no nível de maturidade um momento para se pensar, seja numa escola nacional, porque a internet ela permite isso, né? Mas que seja multidisciplinar ou com vários professores dando cadeiras e pontos de vista diferentes. Acho que é saudável. Eu tenho visto acontecer, Zé, um fenômeno curioso, e eu acho que, olhando daqui, né, imerso na realidade presente, a gente não sabe o distanciamento, né? A gente precisa deixar o tempo passar para saber. Mas, olhando daqui, eu acho positivo, parece positivo, que por causa da internet, por causa da multidiversificação e do acesso muito mais fácil ao saber, à formação, as pessoas não estão mais presas assim a um único ícone, né? Vou usar até vou usar como gancho aquilo que você falou. Alunos, né? Quer dizer, meus alunos não são meus. Eu tenho pessoas que me seguem, me acompanham, que participam das aulas, das palestras, eventos e tal. Isso. Vão para tudo quanto é lugar. E, assim, antigamente tinha gente que até pedia permissão para isso. Pedir permissão por quê, né? Tem que ver os outros, né? Tem que ver como é que o outro aborda o mesmo assunto. Você vê um cubo, se você olhar de um lado, ele pode ser quadrado, do outro lado, um losango. Então, você tem que ver o negócio com muitos prismas, você não vai entender. Talvez, então, o que você está falando é que esse processo está acontecendo informalmente, né? Está acontecendo naturalmente, né? Um processo de organização disso, de estrutura disso, com certificação, isso pode ser muito rico para muita gente, né? Pode dar um valor, acrescentar um valor grande, né? E não precisar chancela de instituição, porque é uma coisa meio complicada você ficar pagando chancela de instituição, tendo outro tipo de formação e outro tipo de experiência, né? Então... A Simone me lembrou aqui o que é a astrologia Nutella. Eu já entendi o conceito. O que é?
É aquela coisa de você escutar, ver vídeo ou ler alguma coisa e falar assim, olha, tá vendo? Por isso que essa coisa aconteceu comigo, mas sem menor racionalidade criteriosa, não tem critério. Né? Questão de crença mais do que de constatação. Aí o paradigma, né, torto, né, da coisa. Entendi. Realmente é um problema. Mas falando sobre a questão de ser personalista as escolas, né? Lá fora também né? A escola da Liz Green, você tem a escola do Frank Clifford, você tem a escola do Stephen Forrest, você tem a escola do John Green, né? E assim por diante, da Lehman, né? A Lehman cuida da Kepler. Então, todas as escolas têm uma personalidade que é o que atrai, na verdade, o público. Tem um estilo de ensino. Então, eu acho assim que a questão não é essa. Eu acho que isso é legal. Eu acho que é legal você, por exemplo, uma pessoa carismática, o José Maria, a Sinira, são pessoas que estão há bastante tempo no mercado, diferente de mim. Eu tenho muito tempo de mercado, mas pouco de visibilidade, né? Tenho 25 anos de mercado, mas acho que nos últimos 4, 5 anos que eu apareci. Fez um investimento diferente. Então, o que acontece? São 9h30. Desculpa, são 9h30 em ponto. Olha, eu vou só avisar os navegantes. Eu comecei a gravar enquanto nós estávamos falando, que o papo estava tão sensacional, com a Sinira falando. A Sinira abriu. Eu só vou aqui aproveitar, novamente pedindo licença, que já tem uma galera já falando no chat. Tem 68 pessoas, 69. Né? Então, eles estão comentando tudo que a gente está falando. Assim, não dá para a gente acompanhar, só para avisar eles que a gente não consegue acompanhar. E o pessoal que está fazendo o co-host, né, do encontro, eles vão selecionar algumas perguntas e mandar para a gente no final, né? A gente, a gente consegue. Mas então, o que a gente faz, né? Não sei se a Janaína está mandando alguma coisa aqui. Eu olhei e não vi nada por enquanto. Deixa eu ver aqui. Se não... A Janaína me mandou aqui um texto de apresentação. Então, por favor, Sinira, vamos ver. Tá bem. Então, vamos lá, né? Deixa eu pegar aqui o texto.